Sim, eram oitavas e tal. Mas a gente tá falando tinha a regra do gol, né? E o peso também dos times. Estamos falando do peso. É um super Flamengo e é um muito bom Corinthians. Ainda se formando. É o maior. E até na época desse confronto, tinha o Ronaldo, né? O Corinthians não tinha sido campeão da Libertadores ainda, não tinha esse título. E o Flamengo era aquele time que a gente sabia que em uma hora ia dar vexame na Libertadores. Sim. Não tinha essa casca que tem hoje. Então, até pelo que os dois clubes cresceram em competições internacionais, especialmente na Libertadores, eu vejo sim que tem a mágica e a mística dos confrontos dos anos 80, Sócrates e Zico, mas não valendo algo desse tipo nesse estágio da Libertadores. E com os elencos que os times têm, né? Embora a gente fale aqui que o Corinthians, a gente não viu acontecer ainda o grande Corinthians. Mas olha os caras que vão jogar, né? Se a gente pega o papel, a folhinha de escalação dos dois times, é um baita duelo. E a folhinha salarial também. Também, enfim, estamos falando da fase mais aguda. Você tá tirando o Renato Augusto toda a chance. O Vitor Pereira falou ontem que Renato e Raul Gustavo vão fora. Né? E o Balbuena, tem chance de ser titular? Tem, porque o Raul tá fora. Porque quando ele escalou ontem... Então, quando ele escalou ontem o Balbuena, eu falei, será que ele não vai colocar o Balbuena? O que ele tá jogando já chegou, já tá jogando. Mas aí eu acho que no caso do Balbuena é o caso do Fausto Vera também. Os jogos são os treinos. E tanto em Belo Horizonte como ontem, a dupla Bruno Mendes e Balbuena encaixou muito bem. Muito bem. Mas agora o Gil vai jogar, certamente, contra o Flamengo. E aí ele vai, pelo menos, a não ser que eles carem os dois, monte uma trinca de zaga com Fagner e Piton aberto pelos lados. Mas em condições normais vai entrar só um zagueiro. E aí, imagino que vai entrar o Balbuena para fazer dupla. Virar o Bruno, colocar o Fagner de repente um pouco mais adiantado, com o Bruno na direita e inverter o William? Pode ser. Deixa eu começar aqui com o Birner. Mas será que vale a pena colocar o William na esquerda, em cima do Rodinei, ou tirar o William de lá? Vale a pena. Então, o Birner só deu ali aquele ampassando de não tem favorito. Não tem. E a gente debateu isso de Flamengo e Atlético Mineiro. Não tem favorito, na opinião dos demais? Tem favorito. Porque assim, depende muito de como você encara o termo favorito. Exato. Favorito pra mim é quem tem mais chance. E o Flamengo tem mais chance de passar. Favorito pra mim é quem tem muito mais chance. Então, é uma questão de ser mais superior, assim. Mas você falou 55-45 no outro. Esse também é assim ou você faz um 60-40? Não, já jogo pra 60... Vou caçuguear, posso? Claro, grande mestre. 63-37. Boa! Não é favorito? Isso não é favorito. O time tem 63, não tem 37. O Cerro, pra mim, contra o Palmeiras, era 99-1. Isso é favorito. Isso é muito radical, Billy. Não, pra ser favorito, precisa pelo menos os 80-20. Pelo menos, assim. 35 eu penso, dependendo do tamanho dos clubes, de como for o jogo. Pode mudar a palavra. E se tivesse a regra do gol fora? Pode parar. Não quero usar o termo favorito, mas... No raciocínio do Zupac é isso, com mais chance é o Flamengo. A conta que eu fiz, beleza, são 3 potinhos. 2 classificam, 1 não. Então, mas... Isso é favorito? Mas não é nem um crime, até pro torcedor corintiano, dizer que o Flamengo é favorito porque tem mais recurso. Hoje em dia vou até usar isso porque joga responsabilidade e tal. Ninguém é anti por achar que o Flamengo é superior ao Corinthians. Claro, a gente e o Corinthians tem chance de passar, claro que tem. A gente vive dizendo que clássico não tem favorito e vice-versa, essa frase que vem aí há 142 anos. Mas toda vez que tem um clássico, a gente fala, o fulano tá no melhor momento. Porque o que eu acho que não tem clássico, e esse é um enorme clássico, é zebra. Passou o Corinthians, deu zebra. Não, tem nada a ver com o favorito. A não ser que a diferença técnica seja muito grande, e não é o independente caso, das camisas. não é o caso desse tamanho aí, desses dois. Só para entender o que vocês pensam, qual a diferença é maior, do Flamengo pro Corinthians hoje ou do Palmeiras pro Atlético? Técnica ou de rendimento? De futebol em campo, chances de classificação. Essa é ótima pergunta. É difícil, cara. Eu não acho que é assim... Vocês fiquem à vontade, mas não é uma resposta simples. Eu acho que a diferença é maior do Flamengo pro Corinthians. Eu acho também. Mas o Flamengo é maior. Zupac Até que você deu 63, não, eu acho maior. Mas o Zupac fez uma ponderação que é válida. Se a gente analisar elenco, potencial, a diferença entre Palmeiras e Atlético é curta. Sim. Talvez até imperceptível. O Atlético é melhor. Entre Flamengo e Corinthians, elenco, essa futebol diferença existe entre elencos. Time titular, se o Vitor Pereira tiver todo mundo à disposição, ele consegue montar um 11 contra 11 muito... Pra ganhar de qualquer time do Brasil. No mata-mata, pra ganhar de qualquer time do Brasil, do Palmeiras. Só a questão é que o Corinthians não tem conseguido jogar contra. Não apareceu esse time ainda, potencial técnico, claro que tem condição. E o que pesa contra o Flamengo é que esse time, ainda mais turbinado com Vidal, com Cebolinha, consegue manter um nível de intensidade que o Corinthians não conseguiu na Bombonera. Ele conseguiu muito na base da superação, de inteligência tática, mas segurar esse Flamengo 180 minutos só na base da linha baixa, não dá. Não dá. Então ele vai precisar
de algo mais e principalmente no aspecto tático, o Vitor Pereira vai ser muito exigido. E aí, Mauro, eu entro num ponto que é dos caras que são capazes de assumir responsabilidade. Um que vem sendo criticado é o William. É esse o cara, nesse peso contra o Flamengo, que tem vários nomes e caras em alta, caras em momentos como o Pedro jogando demais e não é o único. É um jogo para dar resposta ou é injusto trazer o William individual? Eu acho injusto falar assumir a responsabilidade porque ele já assumiu. Ele precisa resolver. Isso. Eu acho que o momento dele, depois do problema do ombro, não é bom em termos físicos. Você vê ele perdendo os duelos, que quando ele chegou, mesmo... Ele não perdia. Sim. Não espero do William, o William é artilheiro. Eu acho que o William tem 4 gols pelo Corinthians. 4 gols. Nessa passagem tem um. Um de pênalti. E 3 na anterior, e já são 80 e tantos jogos assim. Não é ele. Mas e as assistências? Porque quando ele dá aquela arrancada, e ele consegue deixar o lateral para trás, ele vira e toca para dentro com muita eficiência e tal. E essas arrancadas, pelo menos contra o Atlético Goianiense, já não estavam... Pareceram menos, com menos força, menos potência. Aí ele começou a perder bolas pro lateral ou para quem estivesse fazendo a marcação, coisa que não acontecia antes. E por isso ele fez umas partidas que deixaram o torcedor empolgado, não porque ele fazia os gols, porque ele arrancava lá e tocava para trás, O jogo dele com etc. o Boca... O jogo de ida das oitavas de final foi excelente. Excelente, exato. Mas você via mais força nele do que hoje. Mas não sei como ele vai estar nesse jogo terça. O William tem jogado... Sim. O William tem frustrado mais do que superado as expectativas. Quando o Mauro falou, ele jogava numa rotação acima da média daqui. A rotação tá igual a daqui. Mas tem alguém capaz de desequilibrar pelos lados do Corinthians? Quem que pode realmente desequilibrar o confronto? O Cássio pro Corinthians. E o William. A questão é que o William não tem desequilibrado, mas quem tem esse potencial é ele. E no caso do William, uma coisa que pesa muito, a lesão, o tempo parado, por mais que não tenha sido tão longo, para um jogador como ele, que é jogador de arranque, precisa de velocidade, faz diferença. Olha o Rafael Veiga no Palmeiras. Depois que se lesionou também, tá com dificuldade de retomar o melhor nível. Então é preciso ponderar que não é só uma questão do o jogador não quer, o jogador não tá bem. O William, tecnicamente, nessa passagem pelo Corinthians, no aspecto coletivo, tem entregado muito. Falta, de fato, ser o protagonista que se espera dele, do cara decidindo na hora H. Mas para iniciar jogadas, para ser o cara que muitas vezes mexe com o posicionamento da defesa adversária, o William tem feito. E aí a gente pensa no confronto, protagonista, que você espera do Corinthians, o William. O Flamengo tem os montos. Você tem problema. Exato. E, inclusive aí. Em campo e no banco. E esse é um ponto, porque quando você espera protagonismo de jogadores do Corinthians, do elenco inteiro, você está esperando de Renato, de Juliano, de Roger Guedes, de William, agora do Yuri Alberto. E esses caras não são protagonistas do time do Corinthians. Os protagonistas do Corinthians na temporada, do Queiroz, Maicon, Gil, Fábio Santos, Cássio. Mantuan. Então a gente... Miúdos. É mais difícil você pegar o time titular do Corinthians e falar, esse aqui vai ser o protagonista, porque eles não têm se assumido. Os protagonistas do Corinthians têm sido inesperados, a não ser o Cássio, que é uma lenda, mas... Para mim, a esperança do Corinthians não está no que o Felipe falou sobre a superação e tal, eu acho que isso existe mesmo, mas acho que outros times historicamente também já tiveram isso em alguns momentos, eu posso falar vários aqui. Acho que o estádio pesa muito, o primeiro jogo em casa. Eu gosto muito do que é o treinador Vitor Pereira. Sim, e eu não duvido que esse cara, num jogo como esse, ache soluções de percepção, de posicionamento, de entender o momento de cada jogador que estão acima da média do que a gente acostuma ver aqui no Brasil. Eu não sei se ele fará, só que olhando ele, eu acho que é possível, ele tem alguma chance de acontecer. Vendo 99% dos será que o Vitor Pereira tem um plano? Acho que as soluções para o Corinthians passar pelo Flamengo são soluções mais coletivas do que individuais. E isso passa muito pelo Vitor Pereira e ele é plenamente capaz disso. E uma pergunta... E para passar pelo Atlético Goianiense? É curioso, o Flamengo Bom, a gente viu aí com os reservas 4-1. Mas com o Atlético, agora ele tem uma desvantagem de 2 gols, ele tem que agora jogar... Foi o favorito. Mas aí o Corinthians tem que jogar de outra forma agora. A gente tá falando... Isso sim. A gente tá falando do Corinthians, que o Vitor vai tentar se armar ali, como fez com o Boca e tal, de se defender, etc, se sobrar uma bola e tal. Na outra decisão, ele vai ter que ir pra cima. Ele precisa de 3 gols. E esse não é um bom time pra ir pra cima. Não exatamente. Vai ser uma estratégia completamente diferente. Conseguiu muito pouco. De que terá contra o Flamengo. Em 2 semanas até ali, eu acho que muita coisa pode ser. Fala, Fiel. Você concorda com os comentaristas que o Flamengo é favorito contra o Corinthians nesse confronto pela Libertadores? Sim ou não, comente aí.
Vou deixar os créditos da programação da ESPN Brasil aqui na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!